Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. O vídeo de hoje é uma análise completa, tanto qualitativa como quantitativa, do jogador Pablo, atacante que chegou do Atlético Paranaense nessa temporada para o Sport e que vai disputar a posição aí, teoricamente, com o português Gonçalo Paciência. Então o vídeo de hoje é uma análise completa e detalhada sobre Pablo. Começando com aqueles dados gerais sobre o jogador, Pablo é brasileiro, tem 32 anos, 1,85 m de altura, é destro e atua como atacante do Sport. Então a gente pode ver aqui no perfil do jogador, ele é um jogador ali que já está entrando na decadência da carreira, né? Tem 32 anos, é um cara experiente, não que ele não vá ajudar o Sport, não que ele seja um jogador entre aspas velho, não, ele está numa idade muito boa ainda para jogar futebol, mas é um jogador já mais rodado, mais experimentado, jogou no Real Madrid B, né? Jogou no São Paulo também, no Atlético Paranaense, o clube que ele teve mais destaque na carreira, foi campeão da Copa do Brasil, um dos grandes títulos da história do Atlético Paranaense, e agora ele vem para o Sport e depois a gente vai explicar como estavam os últimos anos de Pablo e por que ele veio para o Sport. 1,85 m de altura, muito importante ter um atacante, um centroavante alto, né, forte. Obviamente ele já estreou pelo Sport, já fez alguns gols também. Eu considero que o jogador está tendo um bom começo de temporada, junto com Paciência, vem marcando gols também. No momento anterior, né, algumas semanas atrás, Pepa colocava muito Pablo no jogo, depois Paciência no outro, mas desde o jogo ali contra o Decisão, a gente vê que Paciência nesse momento é o titular do treinador. Pablo vem entrando mais no decorrer da partida, no segundo tempo, como foi no jogo contra o Santa Cruz, na Ilha do Retiro, quando o Sport venceu por 2-0, mas a disputa está em aberto, é um jogador que tem plenas condições de ganhar essa vaga de titular e num ponto geral, assim, numa análise mais geral, quem ganha é o Sport, de ter dois atacantes que, na minha opinião, são dois atacantes técnicos e que podem render numa Série A. Falando agora sobre outro ponto, o jogador veio para o Sport após algumas temporadas abaixo, porém, tecnicamente, é um bom jogador. Então, Pablo, desde a sua ida ao São Paulo, ele não conseguiu performar bem. No tricolor paulista, ele não teve as atuações que ele tinha no Atlético Paranaense. A torcida do São Paulo se irritava muito com o jogador. Depois ele foi para o Atlético e pegou uma fama muito grande de ser artilheiro de estaduais, mas quando chegava nas competições importantes, né, tanto Libertadores, Copa do Brasil e principalmente o Campeonato Brasileiro, ele não conseguia ter o mesmo rendimento. E essa pulguinha que fica atrás da minha orelha aqui, querendo saber como vai ser Pablo na Série A desse ano, por exemplo. Ele vem fazendo gols tanto na Copa do Nordeste como no Campeonato Pernambucano, mas a principal competição do Sport e o que mais se espera de Pablo são gols na Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Então, apesar de ser um jogador extremamente técnico, do ponto de vista de domínio, finalização e etc., é um jogador que estava vivendo momentos de baixa na carreira nos últimos anos. Tecnicamente apresenta bons fundamentos como domínio, finalização, passe e cabeceio. Então isso era o que eu estava falando anteriormente, é um jogador que tecnicamente apresenta bons valores, boas características. Um jogador geralmente quando passa por um time da Europa, principalmente um clube grande, eu tendo a acreditar que pelo menos do ponto de vista técnico, aquele jogador é bom. E aí quando eu falo isso, não quer dizer que ele vai entregar vários gols, que ele vai se doar 100%. Eu espero tudo isso dele. Mas do ponto de vista técnico, da relação dele com a bola, ele é um bom jogador. Ele apresenta bom domínio. É só a gente assistir aos jogos do Sport que a gente vai ver que ele apresenta bom domínio. Finalização também. Ele já fez gols de várias formas nesse pequeno recorte no Sport. A gente já viu um golaço dele contra o Petrolina, por exemplo. Ele entra ali, dribla o goleiro, finaliza de esquerda, se eu não me engano. Um golaço, um bonito gol. Já vimos gols fortes, né, de arremates assim, de fora da área ou de dentro da área na carreira dele. Então é um jogador tecnicamente bom. Tem bom passe também, é um jogador que geralmente sai muito da área, então ele precisa desse passe positivo para poder armar as jogadas ali no último terço, e o cabeceio também é um cabeceio muito eficiente. Um fator curioso de Pablo é que, apesar de ser atacante, tem um bom passe longo, o que é interessante para um atacante que atua bastante fora da área. Então, como vocês estão vendo aí no Tactical Board, Pablo é um jogador que tem como a sua característica principal atuar fora da área. Então ele vai receber essa bola, ele vai dialogar com os pontas, com os meias,
ele não é um jogador com um estilo próximo ao de Paciência, por exemplo. Apesar de eu achar que Paciência é um jogador que se move também fora da área, Pablo inegavelmente consegue fazer muitas jogadas fora da grande área do adversário. Ele já até jogou na carreira dele como um meia, se aproximando do centroavante. Então, um jogador desse, se ele tem um passe longo e um bom passe curto também, isso é interessante, porque ele consegue utilizar diagonais, ele consegue balançar o adversário, acionar os laterais, os pontas. Por isso que eu marquei aqui que do ponto de vista do passe é muito interessante o jogador ter um bom passe longo. Vai alternar com Paciência o título, entre aspas, de titular e reserva do time. Então eu acho que nesse primeiro momento o Pablo está despontando aí como reserva, porque Paciência, obviamente, na minha visão, ele é melhor do que Pablo, os últimos anos dele foram melhores do que os de Pablo. É um jogador que tem a confiança do treinador, não é somente pelo fato de ser português, mas por Pepa conhecer mais o jogador, já demonstrou que queria contar com esse jogador há mais tempo na sua trajetória de treinador. Então eu acho que Paciência larga na frente, mas nada é impossível e nada é muito certo de que Pablo vai ser reserva o ano todo. Se por algum momento Paciência se contunde, que é o que eu não quero, e boa parte da torcida do Sport também não, ou se ele leva um cartão vermelho, é suspenso no Brasileirão, Pablo vai ter as suas oportunidades. E inclusive também Paciência pode oscilar, pode ter uma sequência de jogos ruins e aí Pablo naturalmente vai assumir essa posição e pode render bem como titular da equipe. E o último ponto aqui, obviamente, a nossa terceira opção no início da temporada era Coutinho, mas Coutinho hoje se encontra atuando pelo Coritiba, inclusive já fez um gol recentemente. E no momento em que Pablo foi anunciado, na minha visão, Pablo imediatamente era o segundo reserva. Então, quando o Pablo foi anunciado pelo Sport, automaticamente ele virou para mim o segundo reserva. Coutinho caía para a posição número 3 e eu acho que o departamento de futebol do Sport viu essa situação. Coutinho era um jogador caro, custou 7 milhões ao Sport, tinha um bom salário, e aí para o Sport tentar recuperar esse valor, emprestou ao Coritiba, porque no Coritiba, na Série B, se ele fizer uma boa temporada e subir para a Série A, por exemplo, em 2026, o Coritiba pode tentar querer comprar o jogador e o Sport recupera algum valor em cima desses 7 milhões. Mas do ponto de vista técnico, mesmo na época de Coutinho, Pablo para mim era o reserva imediato de Gonçalo Paciência. Eu tenho aqui alguns dados do SofaScore de Pablo no Campeonato Pernambucano dessa temporada de 2025 para ilustrar tudo isso que eu falei do ponto de vista qualitativo do jogador, Então Pablo no Pernambucano jogou 5 partidas, mas não iniciou nenhuma. Então Pablo é um cara que, do ponto de vista de Pepa no Campeonato Pernambucano, é muito mais reserva do que titular. Na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, ele foi mais presente. Na Copa do Nordeste, inclusive, ele começou alguns jogos como titular, mas no Pernambucano, Paciência vem tendo mais oportunidades. Mas mesmo assim, ele já fez 4 gols, então é uma média muito boa, Obviamente, o nível do campeonato é muito fraco tecnicamente, mas um jogador que não iniciou nenhum jogo, fazer 4 gols é um número espetacular. Em relação a passes, só para vocês entenderem aquilo que eu estava falando sobre o dinamismo, sobre abrir o jogo nas pontas, ser um cara muito útil e criativo fora da área, Pablo tem 85% de eficácia por jogo, uma assistência, 100% de aproveitamento em bolas longas certas, ou seja, ele consegue fazer essa variação de corredor, consegue ser um cara que aciona laterais, pontas. É muito importante esse fundamento ser tão eficaz assim para um jogador que escolhe, que tem por perfil jogar mais fora da área do que dentro da área. E outros números aqui, 75% em dribles certos, que comprova que o jogador tecnicamente sabe o que fazer com a bola, ele tem uma boa relação com bola, e 35% em disputas de bola vencidas, porque Pablo não é um atacante tão intenso, ele não é um cara que do ponto de vista defensivo vai entregar muito. No máximo ali ele vai conseguir dar uma casquinha, ser um receptor de um ataque direto pelo alto, porque ele tem 1,85 m, mas do ponto de vista defensivo ele não é um jogador que vai se doar muito para o time. O negócio dele é mais com a bola nos pés, nos passes, enfim, nas finalizações, obviamente. Então, esses são os números de Pablo no Campeonato Pernambucano, e o que mais me deixa curioso para saber do jogador é se ele vai conseguir performar assim na Série A.
Qual é a opinião de vocês? Deixem aqui embaixo para a gente poder discutir e entender como o Pablo vai conseguir ser um jogador útil para o esporte na Série A depois de vir de temporadas em baixa. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Pelo Esporte Tudo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost.